foi! Uma aventura na selva. Foram mais de 2.000 quilômetros na estrada que nos anos 70 cortou o Novo Eldorado, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Vamos ver de perto a obra que foi um sonho de conquista, mas que trouxe muitos danos ao meio ambiente e permanece inacabada. Carros e caminhões trafegam em meio a muita lama e poeira. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai conhecer a história da Transamazônica. BR-230, 4.075 quilômetros. Aqui começa a nossa aventura. Concebida para unir os extremos oriental e ocidental do Brasil, começa em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Passa pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, corta o Pará inteiro, estado onde tem a maior parte de seu percurso, até terminar no Amazonas. Este é o rio Purus, e é aqui às margens dele que a Transamazônica termina. Na época da construção, a ideia era que a estrada seguisse por mais 500 e poucos quilômetros até Benjamin Constant, pertinho da fronteira com o Peru e a Colômbia. Mas a rodovia Transamazônica e seu sonho de ligar o Brasil de leste a oeste ficou por aqui mesmo, no coração da Amazônia. Ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru. O ministro adiantou que a Transamazônica deverá ser inaugurada 7 de setembro de 1972. Será um grito de independência de uma vasta região, até hoje escravizada à falta de meios de transporte e comunicações. No mapa, o traçado mudou mais de uma vez. Em 1970, quando começaram as obras, imaginava-se que a rodovia fosse terminar em Cruzeiro do Sul, no Acre, e que, de lá, seria ligada ao Peru, atravessaria a Cordilheira dos Andes até chegar a Lima. Tudo isso em menos de 2 anos. A lição da selva aos ousados foi dura. 40 anos depois, a Transamazônica tem trechos que pouco mudaram desde quando foram abertos. E muitos dos que se aventuraram pelos caminhos da mata nunca voltaram. Não foi a primeira vez. No início do século XX, o Brasil se empenhou na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. As cachoeiras dos rios da região que impediam o transporte de gente e cargas na fronteira com a Bolívia seriam contornadas com a construção da estrada de ferro entre Guajará-Mirim e Porto Velho. 364 quilômetros, 5 anos de obras, 34.000 homens no trabalho, 6.000 morreram, atacados por tribos ferozes, devorados por feras, ou vítimas da malária, da febre amarela, do tifo, da fome, vítimas do isolamento imposto pela grande floresta. É claro que 70 anos depois, quando começou a construção da Transamazônica, os recursos eram outros. Equipamentos gigantes, muitas vezes transportados por helicópteros, derrubavam grandes árvores e abriam a estrada. Mesmo assim, dezenas de operários ficaram pelo caminho. A primeira parte da BR-230, soma de trechos que já existiam antes dos anos 70, com outros novos abertos pelos militares, é asfaltada. Nossa equipe vai seguir pelo pedaço amazônico da rodovia. Estamos na divisa entre Tocantins e Pará, Rio Araguaia. A ponte ainda não está pronta. Tomamos a balsa, sem imaginar quantas vezes faríamos isso nas próximas 3 semanas. 230.
Daqui até o fim da estrada em Lábrea, Amazonas, serão 2.309 quilômetros. Neste começo, logo chegamos a Marabá. O acesso à cidade foi o primeiro trecho da Transamazônica que passou pela selva propriamente dita. O ministro Mário Andreasa dos Transportes visitou as obras que se desenvolvem ao longo do traçado da Transamazônica, percorrendo inclusive o trecho de 250 quilômetros entre Estreito Maranhão e Marabá, Pará, que já está com os trabalhos de terraplenagem inteiramente concluídos. Este trecho integra a primeira etapa da construção da Transamazônica, totalizando 1.390 quilômetros desde Estreito até Itaituba. No início dos anos 70, era só um lugarejo com cerca de 15 mil habitantes. Hoje tem quase 20 vezes mais. A mineração de ouro e ferro, o gado, a madeira e a Transamazônica atraíram todas essas pessoas. Daqui para frente, nada de asfalto, mas a estrada está em boas condições. Muito movimento. Caminhões pesados atravessam pontes de madeira de aparência frágil. Muitas delas têm ao lado o que restou da ponte de concreto nunca terminada. Um após o outro, os veículos passam e levantam poeira. Dá para enxergar nada, né? Não. Complicado. Muita poeira. Difícil enxergar. Mesmo assim, a Transamazônica está viva. – 180 quilômetros adiante, chegamos a Novo Repartimento. A cidade mudou de lugar depois da construção da represa de Tucuruí, no Rio Tocantins, em 1981. Mas continuou na Transamazônica. É um lugar de muitas motocicletas, é assim pela Amazônia afora. Mas pouca gente usa capacete, equipamento obrigatório pelo Código de Trânsito. Aqui, tudo parece improvisado. Encontramos o seu Atenor, que veio da Bahia nos anos 70 tentar a sorte na Transamazônica. Você veio para cá por quê? É que eu achei que era melhor para mim trabalhar. Foi de Teixeira de Freitas, no interior baiano, que veio essa família em busca de condições melhores para viver e trabalhar. Melhores que aqui não tem, não. Os 11 irmãos aqui, fora os cunhados. Foi tudo aqui que criamos, graças a Deus. Ali, aqueles dois ali é irmão nosso, aqueles dois estão ali. Nossa família querendo. E aí, graças a Deus, nós moramos quase tudo nesse trechinho aqui. Quando nós chegamos aqui pro Pará, estava fazendo a Transamazônica. É mesmo? Meu pai ajudou a desbravar muitas vezes. Que naquele tempo aqui, moço, aí a gente para passar aqui na Transamazônica era de Jeep e Fusca. Eram os carros que existiam naquele tempo. E ainda era levando nos braços. Levando nos braços porque estrada mesmo não tinha não. Hoje, graças a Deus, nós estamos no céu. Nós estamos no céu e graças a Deus nós estamos tocando a vida como pode tocar agora, está tranquilo. Tudo tranquilo para nós aqui. Eu acho que eu não saí daqui ainda. Já tem muita história para contar. Os irmãos nos convidam a conhecer os pais, ali pertinho também. Logo encontramos a matriarca, dona Heloísa, 80 anos. Diz que hoje a vida é muito boa, melhor ainda se comparada ao que ela enfrentou no fim dos anos 60, quando a família se mudou para a região. Não tinha nada e sofrimento era demais. Deus me ajudou todo. Se eu criei, não roubei de ninguém, não matei ninguém. Chega seu Afonso. Esse aqui é o meu pai. 84 anos e muita história. 84 ou 86? Eu morava na Bahia. Aí eu andava caçando miora. Mas não tinha drogado, mas a gente pobre precisa trabalhar. Nós não tínhamos que trabalhar. Não tinha mais onde trabalhar, acabei de fazer no Machado. A minha terra, né? Que todo mundo tinha um pedacinho de terra. Depois da conversa com os pioneiros, vamos caminhar um pouco pela cidade. No mercado, o feirante reclama das condições da Transamazônica em tempo de chuva, ou no inverno, como se diz na Amazônia. É difícil, ó. Acontece assim, ó, o rolo de banana aí já tudo amadurecendo, o carro atola aí pelos caminhos. Tem vezes falta banana, tem vezes quando chega maduro dentro do carro aí, porque quebra no caminho. Na lama, os caminhões atolam. Na seca, o problema são os buracos que estragam as frutas pelo caminho. Quando as bananas chega tudo preto assim, ó. Machucada, relata.
Ali adiante, seu Zé Veríssimo ajuda a filha a tomar conta do supermercado da família. Ele conta que começou a trabalhar ainda rapaz. Sou de lá do Maranhão, nasci no município de Barra do Corda, vim para Imperatriz com idade de 6 anos, acabei de criar ali no município de Imperatriz. Seduzido pela oportunidade que a abertura da Transamazônica representava, mudou-se. A filha tinha apenas 6 meses quando a família chegou ao Pará. Quase 4 décadas depois, seu Zé é só orgulho. Eu sou um brasileiro satisfeito com a vida que eu levo. De família muito pobre, consegui formar a minha filha mais velha em faculdade particular. Valeu a pena vir para cá. Eu sou feliz aqui. Eu até tenho hora que eu digo assim, eu sou um dos homens mais felizes do mundo. Fui criado sem pai, não tive a oportunidade de estudar. Eu tenho uma identidade que eu gosto de mostrar ela assim, que ficou de lembrança, porque o meu nome é só um rabiscozinho. Hoje eu já desenvolvi um pouquinho mais, eu já faço ele melhor. E aprendi muita coisa, o mundo me ensinou muita coisa. Construí essa família aqui, no município de Novo Repartimento. Sou pai de 7 filhos, 4 mulheres, 3 filhos homens. Um é falecido com 27 anos de idade, morreu num acidente, mas morreu fazendo aquilo que ele gostava, trabalhando. Seguir pela Transamazônica sem ver acidentes é quase impossível. Logo na saída de Novo Repartimento, um caminhão errou a entrada da ponte, mais estreita que a estrada. No caminho de Altamira, pequenas cidades se formaram ao longo da rodovia. Aqui, a principal atividade econômica continua a ser a extração e o beneficiamento da madeira, embora o cerco à exploração ilegal da floresta tenha provocado o fechamento de muitas madeireiras. As que ficaram têm de operar com autorização especial dada pelo governo. Mesmo com a chuva fraca, vamos bem pela estrada sem asfalto. Muita madeira, muitos caminhões. Renato Bergamin é caminhoneiro, sempre passa por aqui, transporta madeira até Marabá, ele mora em Altamira. Entre as duas cidades são 480 quilômetros. Nesta época do ano a viagem é tranquila. Tá mais ou menos a estrada, né? Não tá tão ruim não igual era antigamente, né? Mas no inverno é cruel demais. Muita lama mesmo, atoleiro, né? Distantes dos grandes centros no interior da Amazônia, vivem 1,5 milhão de brasileiros nas cidades e vilas cortadas pela rodovia. Só 30% das casas têm água tratada e 25% têm esgoto. Mesmo assim, jogados sem tratamento nos rios e córregos da região, ou em fossas que têm de ser limpas de tempos em tempos. Conhecer os lugares de parada é fundamental para os viajantes, que quase nunca podem prever quando vão chegar a seu destino. Tem ladeira que quando chove não sobe não. Para quem precisa descansar e comer, o restaurante de seu Antônio é um porto seguro. Este maranhense se lembra exatamente da data em que chegou. Dia 18 de julho de 72 eu cheguei no repartimento velho ali. Aqui já morava um tio da minha esposa, da minha mulher. Aí ligava pra lá direto, né? Rapaz, aqui o Pará aqui é bom demais, aqui é bom demais. Aí meu sogro deu de vir, me chamou, vambora, eu falei, vambora. Ixi, se para lá não tinha uma coisa pra puxar uma cachorra. Aí o senhor veio pra mexer com o quê? Com roça. Plantar arroz, milho, essas coisas. E de lá de onde eu vim pra cá, veio foi muitos. Todo ele, nenhum se deu mal até hoje. Rapaz, aqui foi assim, quando eu cheguei o INCRA me deu um lote de vicinal. Aí daqui a 2 km entra, 2 km. Aí ele me assentou lá, me deu esse lote lá. Aí eu comecei a trabalhar, e meu sogro morava aqui, bem a gente tem esse pé de manga ali. Aí ele deu de vender ali. Aí eu fui e vendi lá, comprei dele ali. Com o tempo, seu Antônio passou a criar gado,
e resolveu comprar o restaurante perto de casa, na beira da estrada. Ficou com o comércio e com a fazenda. Aqui moravam uns carioca, aí deu de vender aqui, eu fui vender um gadinho que eu tinha, inteirei e comprei esse outro aqui. Aí foi na época que eu mudei dali, fiquei aqui. Aqui eu aluguei para um rapaz de Goiás, para botar um restaurantezinho aqui. Aí ele morreu, aí depois que ele morreu, ficou aí, eu digo, vamos começar, fiquei trabalhando também aqui. E aqui, eu, graças a Deus, tenho 42 alqueires de pé aqui, faço que comer numa boa, não deu, né? Tá bem melhor. Na época da construção da Transamazônica, o governo militar esperava um movimento de 2 milhões de pessoas em 10 anos. Muita gente que se arriscou desistiu. Estima-se que apenas 3 em cada 10 pioneiros resistiram. 7 voltaram para casa ou migraram para grandes centros urbanos do norte e nordeste do país. O lema "integrar para não entregar" parece não ter dado certo. Teve gente também que voltou. Meio de lá pra cá, veio o irmão meu, não ficou não, voltou pra lá. Por quê, hein? Não gostou não, porque dava malária demais. Seu Antônio perseverou. Na selva teve filhos, netos. Hoje são todos filhos da Transamazônica. Lá de onde eu vim, eu não tenho intenção de voltar mais não. O lugar é aqui? É aqui mesmo. A seguir, nossa equipe acompanha a dura vida de alguns brasileiros que aceitaram o desafio de vencer a floresta. Durante 22 dias, nós percorremos a Transamazônica. Nossas lentes e microfones registraram o choque entre o homem e a floresta e os danos causados ao meio ambiente. Hoje, 21 milhões de pessoas vivem na Amazônia brasileira, 3 vezes mais que em 1970. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais. Ideias nacionalistas, integrar para não entregar. Construir a Transamazônica foi, antes de tudo, uma estratégia militar de ocupação da área. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Medo de invasões estrangeiras para roubar as riquezas da região e de guerrilhas de esquerda, em moda naquela época na América Latina. No Brasil, houve focos de guerrilha rural. O mais conhecido é o do Araguaia, bem ali ao lado de onde a estrada passa. No enfrentamento entre o exército e os guerrilheiros, o número de mortos ficou perto de 100. Houve torturas e execuções. Os militares temiam que o isolamento do lugar facilitasse esse tipo de ação. E aí então teremos conquistado definitivamente a Amazônia. Mas o crescimento populacional que se viu por ali não se deu no campo. Segundo o IBGE, de cada 10 habitantes da Amazônia, 7 moram nas cidades, o inverso de 40 anos atrás. São 9 estados, 61% da área total do Brasil. Neste espaço caberiam 32 países da Europa. Área gigantesca, obra digna de faraós. A Transamazônica permitiria atravessar o continente europeu, ligaria Moscou a Lisboa e ainda sobrariam 100 quilômetros. Mas não basta construir estradas, é preciso colonizar. Os trabalhos neste setor também se enquadram no novo ritmo da Amazônia, ritmo de desenvolvimento. A área de mata retirada para a abertura da estrada daria para cobrir de floresta todo o estado do Rio de Janeiro.
Mas no século XX não houve estudos relevantes do impacto que a obra traria sobre o meio ambiente. No planeta, nenhum outro lugar tem tantas espécies de animais e plantas. Ao longe, o grito dos outros macacos no fim de tarde parece um protesto. Não há como não haver conflito. Com os homens de outras bandas veio o gado. Neste rebanho são 1.276 cabeças, 600 quilômetros de viagem desde a margem do rio Xingu. Até onde vocês vão? Novo repartimento. Quanto tempo leva? Há uns 30 dias ainda. Dia já. 30 dias já. Viaja 5 km por dia, 8, 10, não tem varia. 2 meses. Alguns quase todo o tempo a pé. E lá se vão eles, por entre carros, motos, caminhões. De tempos em tempos a Transamazônica surpreende. Durante quase todo o trajeto, o piso, claro, é de terra, não há pavimentação. Mas quando a gente se aproxima de algumas cidades, como agora, há um pequeno pedaço asfaltado. Mas logo tem-se a impressão de que isso não significa nenhuma vantagem. Além de ser apenas 2 quilômetros de pavimentação, é só buraco. Em quase 9 horas de estrada, nós percorremos menos de 300 quilômetros. A viagem rende pouco. Só agora conseguimos chegar aqui à margem do rio Xingu. Do outro lado, nós vamos prosseguir por mais 65 quilômetros depois dessa travessia de balsa, até chegar a Altamira, que é onde pretendemos passar a noite. A transformação do espaço pela ação do homem, principalmente num lugar de ecossistema complexo como a Amazônia, é sempre dolorosa. A Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Um toco de árvore carregado de simbologia foi o que restou da castanheira, considerada o marco zero da rodovia Transamazônica. Em 1970, o presidente da época, o general Emílio Médici, esteve aqui. E então o corte dessa árvore marcou o início das obras da Transamazônica. Depois disso, nesse espaço, foi feito esse marco de concreto. A rodovia passa logo aqui. O espaço todo parece incompleto, como incompleta eternamente está a Transamazônica. O presidente afirmou: não sei de tema que hoje mais exalte a imaginação dos moços que o tema de desenvolver a Amazônia. Nem sei que mais possa unir, nesta hora, os brasileiros de todas as idades. Altamira é considerada, desde a construção, o ponto principal da Transamazônica. Influência que a cidade reconhece até no nome do hospital público. Hoje são 100 mil habitantes. 40 anos atrás eram só 6 mil. O fluxo migratório foi espantoso. Antes da construção da Transamazônica, na década de 60, houve uma tentativa de moradores locais, apoiados pelo governo do Pará, de fazer uma estrada para Santarém, a 560 quilômetros. Sem tecnologia apropriada, a estrada só teve 30 quilômetros abertos. E hoje, nem rastro existe. Conflitos violentos com índios e outras velhas conhecidas, a malária, a febre amarela, o tifo, provocaram a desistência dessa empreitada. Vilmar é empresário, dono de uma gráfica. Veio de Goiás. Chegou a Altamira no início dos anos 80. Para a cidade pequena, em torno de Altamira tinha 20 e poucos mil habitantes. Ele lidera um movimento de empresários e entidades que querem o desenvolvimento da região. Critica o descaso com os pioneiros abandonados pelo governo logo depois de assentados. Mais de 60% frustrados, foram embora. Mas aqueles que ficaram, que realmente gostam da região e se identificaram aqui, é uma região muito boa para se morar, para criar os filhos, tranquila.
não tem aquela busca desenfreada por coisa. Então você vive ainda tranquilo, você ainda pode sair de carro, deixar a porta aberta e voltar uma hora depois, o carro continua no mesmo lugar sem problema nenhum. Então, é uma coisa boa ainda. Vilmar conta que poucos receberam títulos de posse definitiva da terra. E em temas fundiários, onde não há documentos, há problemas. Falta de investimentos, inchaço populacional, colonos e seus descendentes padecem. Que a Altamira hoje, 10% da população tem água, 90% não tem. Nós temos rede de esgoto em menos de 10%. Então há uma falta muito grande de infraestrutura. Também a questão de buscar um desenvolvimento, geração de emprego. A Altamira tem quase 15 mil desempregados, cadastrados no SIM. Além disso, mudanças na lei de exploração da floresta causaram perdas drásticas no setor que já foi o mais forte na economia local, o madeireiro. A pouca atividade de extração de madeira que restou poderia render mais para a região. Seria preciso melhorar a logística, asfaltar a estrada até Marabá para conectar Altamira ao resto do país. Em vez de você mandar a madeira apenas em lâmina para fora, você poderia fazer os móveis aqui. Mas como é que você vai fazer um móvel de alta qualidade se você vai pegar uma Transamazônica dessa aqui e vai chegar todo riscado em São Paulo? Você não vai ter para quem vender. Uma história que se repete em outros segmentos da economia. 1.800.000 cabeças de gado têm de ser levadas para frigoríficos longe daqui. Agora, com essa estrada, que indústria vai querer vir para cá? Hoje, ela está bem melhor para trafegar, mas com muito buraco, muita complicação. Você demora, hoje um caminhão demora 2 dias de Marabá para Altamira, enquanto que demora 2 dias de São Paulo para Marabá. São Paulo para Marabá é quase 3.000 quilômetros, daqui para Marabá é 509 quilômetros. A política desenvolvimentista do governo da época estabeleceu modelos de cidades que seriam criadas. Quase nada resistiu ao tempo. Um pouco além, num percurso de 15 minutos de helicóptero sobre a selva, ergue-se o conjunto residencial da Agrovila. Um conjunto de 22 agrovilas forma uma agrópolis e 8 destas constituirão uma rurópolis. A primeira agrovila implantada às margens da Transamazônica, na região de Altamira, como todas as demais a serem organizadas, tem um total de 48 lotes urbanos, cada qual com 100 hectares, dispostos em forma de U. Ao deixar o escritório do INCRA, o presidente Médici caminhou ao encontro dos colonos que se encontravam nas proximidades. Conversou com vários deles, indagando sobre suas origens e as razões que os levaram à Amazônia. Teve também um encontro cordial com um garoto que, por ter sido o primeiro a nascer naquele núcleo colonizador, recebeu o nome de Transamazônico. Nós estamos em Rurópolis, um lugar muito marcante na história da Transamazônica. Aqui, a rodovia, que vem daquele lado, se encontra com uma outra estrada que tem uma simbologia muito carregada do espírito daquela época, do governo militar, das grandes construções. É a BR-163, essa aqui, que liga Cuiabá, em Mato Grosso, a Santarém, já às margens do rio Amazonas. Santarém, situada na foz do Tapajós, no Pará, foi elevada à categoria de cidade em 1848 e conta hoje com cerca de 40 mil habitantes. Santarém é uma cidade antiga. A colonização começou no século XVII, quando os portugueses exploraram o rio Amazonas e fundaram uma vila onde o Tapajós deságua no Grande Rio. Santarém não está na Transamazônica, mas sofre influência direta da estrada. Também viu sua população crescer exageradamente depois do esforço de colonização da Amazônia. Tem quase 300 mil habitantes. Um tempo de grandes obras. Uma ponte de 14 quilômetros sobre a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma usina hidrelétrica, que seria a maior do mundo. E uma rede de rodovias na selva amazônica. De algumas restaram apenas trechos na mata, ligando nada a lugar algum, como a Perimetral Norte. Outras, como a BR-163, têm grande trânsito, trechos asfaltados, outros em pavimentação. A BR-319, entre Manaus e Porto Velho, já teve asfalto. Sem manutenção, a estrada acabou.
chegou a ser fechada ao tráfego. Nessas duas rodovias, batalhões de engenharia do Exército estão encarregados da recuperação, um trabalho que avança lentamente. A lama, a poeira, o isolamento, os desafios que até hoje atormentam os viajantes da Transamazônica. No próximo bloco. A Transamazônica é tão grande que pode ser vista do espaço. Mas será que o Brasil precisava mesmo de algo tão gigantesco? Rurópolis era para ser um centro de referência para as comunidades da Transamazônica, fazer parte inclusive dos roteiros dos turistas estrangeiros no país. Considerado luxuoso para a época, este hotel foi construído para receber o presidente Médici. Ele deveria ter sido o primeiro hóspede, mas decidiu não passar a noite na cidade. Já na fase final de seu governo, o presidente Médici inaugurou a primeira Rurópolis na região amazônica, pequeno centro urbano construído para 20 mil habitantes e que leva o seu nome. Mas a casa de Dona Ivone ele visitou. A foto mostra o então presidente Médici em frente à Casa da Família, doada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A dificuldade em conseguir um pedaço de terra no Rio Grande do Sul despertou em seu Lino o desejo de seguir para o norte do país. Aí um dia ele leu, eu não sei se foi numa manchete, mas foi numa revista, ele pegou e leu a inauguração do trecho da Transamazônica de Altamira, eu acho que entre Altamira e Marabá. Aí lá no conteúdo da reportagem dizia assim, que o futuro do mundo era o Brasil e que o futuro do Brasil era a Amazônia. Aí ele se encantou, e era coisa de terra, que terra. Aí ele me perguntou se eu queria vir com ele, eu disse, vou. Mas em 73, quando chegaram, não havia mais lotes para doação na região escolhida. O jeito foi andar mais 400 quilômetros até Rurópolis e conseguiram um terreno doado pelo INCRA. Para nós virmos para cá, nós viemos em cima de um caminhão. O INCRA nos emprestou um encerado de 4x6, uma barraca. Aí nós viemos aqui, eles tinham feito um limpo, né? O INCRA tinha feito assim uma terra para colocar, para a gente ficar. Aí nós chegamos às 4 horas da tarde, descemos, aí armamos a barraca. Quando nós terminamos, não, nem deu tempo de armar a barraca, nós cobrimos as coisas, aí caiu chuva. Eu sei que nós aproveitamos a água daquele encerado para beber, para preparar janta, porque não tinha. Mocinha de uma colônia alemã no Rio Grande do Sul, que só foi falar português depois dos 15 anos de idade, Dona Ivone mal sabia o que seria viver na floresta amazônica. Nós casamos em maio e viemos embora para cá em agosto. Quando nós saímos lá do Sul, eu não sabia, né? Aí quando eu cheguei, eu estava grávida da minha primeira filha. Aí eu tive muito enjoo, muita coisa, mas eu aguentei, filho. Apesar das adversidades, o casal prosperou. Nós passamos fome, literalmente fome. Porque primeiro nós chegamos com pouquíssimo dinheiro, aí ele acabou. E muitas vezes a gente não encontrava as coisas para comprar. Plantou arroz. Muito arroz. Na selva. Na selva. E nós fizemos assim, super safras. Foi muito, muito, muito bom.
Com menos de um ano, receberam a visita de outro presidente, Ernesto Geisel, sucessor de Emílio Médici. Quando o presidente Geisel veio aqui, nós já tínhamos pimenta, pimental. O presidente Ernesto Geisel visita a casa do colono gaúcho Lino Frolich, mantendo diálogo com seus familiares e amigos. Lino acreditou nas possibilidades da Transamazônica e está bastante feliz com o rendimento de sua plantação de pimenta do reino. Seu Lino morreu 5 anos atrás, deixou 4 filhos e uma propriedade de 400 hectares com plantas e criação. Eu gosto muito disso daqui, cuidar. Tem minha horta, tem galinha, tem os bichinhos aqui. Nem depois de ficar viúva, Dona Ivone pensou em ir embora. Sua terra é aqui. É aqui, mas eu não estou pensando em sair daqui, não. Vamos adiante na Grande Estrada. Pelos próximos 110 quilômetros, as BRs 163, 230 serão uma só estrada sobreposta. Agora, depois de alguma chuva, algum barro. E alguma dificuldade para dirigir também, vale para todos. Dificilmente uma coisa dessas trafegaria numa estrada asfaltada noutra parte do Brasil, sem lataria, sem placas, sem nada. Só o chassi e o motor. A Amazônia é mesmo o lugar onde todo tipo de aventureiros vem tentar a sorte, alguns bem famosos, como o sujeito que construiu este lugar, a 40 quilômetros da Transamazônica, às margens do Tapajós, Fordlândia. Em 1928, Henry Ford, aquele mesmo que inventou a produção em série de automóveis, resolveu criar no interior da Amazônia uma fábrica de látex de seringueira. Serviria para atender a indústria de carros nos Estados Unidos, fabricando a borracha necessária para produzir pneus. Mas o projeto foi abandonado nos anos 40. As terras eram impróprias, os nativos chamados para o trabalho não se adequaram às técnicas de produção e as pragas se espalharam pela plantação. O governo federal tem a posse do que restou da vila, que lembra um subúrbio de uma cidade americana. Cai a noite. Cruzamos o rio Tapajós numa balsa. Do outro lado está Itaituba. No auge do garimpo na região nos anos 80, a cidade teve o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil, só com os voos levando e trazendo garimpeiros e ouro. Hoje, Itaituba tem 130 mil habitantes. Neste ponto, nós estamos nos limites do Parque Nacional da Amazônia, criado em 1974, logo depois da abertura da rodovia. Daqui para frente, fica o trecho mais isolado e mais desabitado da Transamazônica. Rios que surgem de repente e desaparecem entre a vegetação, mata fechada. A estrada segue assim por mais de 100 quilômetros. Mas nem bem termina a área de preservação permanente e surgem os garimpos. A quantidade de pistas clandestinas de pouso e aviões parados não deixa dúvidas. Escondidos pela distância e pelo isolamento, os garimpos ainda proliferam por aqui. Tão pesado, parece que nem vai sair do chão. Os aviões decolam de pistas à beira da Transamazônica, rumo a lugares perdidos na selva,
onde ficam os pontos de exploração do ouro. Estou voando aqui porque eu região de garimpo aqui. Paraense, seu Raimundo deixou Santarém há 24 anos para tentar a sorte no garimpo. É dono do restaurante onde almoçamos e de alguns dos aviões que voam na região. Se fosse naquela época que eu cheguei aqui, estava 17 a 20 aviões por dia. Puxa. Era, o movimento era grande. E o trecho entre Itaituba e Jacareacanga é mesmo deserto. Como são mais de 400 quilômetros sem nenhum posto de abastecimento, o jeito é a gente usar o combustível que trouxe de reserva neste galão. Vamos lá. A lei brasileira inibe essa prática de se carregar combustível dentro do carro, mas aqui não há escolha. Hora de arrumar tudo no carro e seguir. Em Jacareacanga, dormimos no hotel do posto em que Sebastião trabalha como gerente. Ele diz que demos sorte. Com chuva, há trechos bem difíceis na estrada. No dia que pega um dia de verão, né, que não chove, a estrada chega em 2 dias, dia e meio. Mas quando cai a chuva é 2 dias, 3 dias, 5 dias. E às vezes tem que pegar outro carro para ir atrás, ajudar a puxar na ladeira, que é muito difícil, é muito liso mesmo. O maior medo é que falte combustível. Aí para a cidade, né? Aí para, porque aqui o giro maior que tem aqui é o combustível. Se faltar o combustível, que aqui é área de garimpo. Faltou o combustível para carro, para draga, que é do rio, balsa. Este é um braço do rio Tapajós. É a parte mais estreita. O trecho mais largo está do outro lado dessa ilha. E é na outra margem do rio que fica Jacareacanga Velha, a antiga vila, que foi mudada para este lado por causa da Transamazônica. Seu Ambrósio, veterano da Segunda Guerra Mundial, chegou aqui 20 anos antes da Transamazônica. Quando eu cheguei aqui não tinha um ser humano. Nós éramos 17 homens vindo de uma parte de Mato Grosso, da Barra Cuiabana, e o restante era daqui do Tapajós, né? Aí fomos fazer essa pista de emergência aqui. A ferramenta mais pesada que nós tínhamos aqui era um picareta. A pouco mais de 50 quilômetros de Jacareacanga está a divisa entre Pará e Amazonas. Paramos para almoçar perto de um rio. Improvisamos uma gororoba horrível. Só com muita fome dá para encarar. Seu Ayrton, nosso motorista, pesca um peixe. Mas um peixinho desses para 4 homens só deu para provar. O negócio foi comer o que preparamos, por pior que fosse. Seguimos em direção à cidade de Apuí. É a primeira cidade que encontramos no Amazonas. Aqui se vê vários dos carros feitos em casa, os jericos, comuns em vários pontos da Amazônia. Esta região vive da madeira e do gado que ocupa as áreas desmatadas. Esta casa de farinha, na beira do rio Aripuanã, é de um grupo de descendentes de imigrantes do Ceará. Mas nesta geração, todos já são amazonenses. Um ganho extra eles conseguem vendendo o que extraem da floresta. Aqui a gente vive de roça, vive de copaíba, castanha. Borracha também, quando no tempo que borracha dava dinheiro, a gente vivia de borracha. Era o principal, né? A principal fonte de renda é mesmo a farinha de mandioca, uma atividade trabalhosa. Cada uma botada de farinha que a gente chama de botada, né? É uma semana de serviço. Mais uma vez a balsa e passamos pelo rio Aripuanã.
Na estrada, o movimento de caminhões madeireiros aumenta. Estamos nos aproximando do quilômetro 180, em Santo Antônio do Matupi. Quase todas as pessoas que receberam terrenos aqui, já nos anos 80 e 90, venderam tudo a madeireiras. Não há números oficiais, mas sabe-se que grande parte da madeira extraída da Amazônia passa por aqui. Lá adiante, uma porteira na estrada. É a entrada da terra indígena Tenharim, do rio Marmelo. Os índios cobram pedágio, entre 20 e 100 reais conforme o tamanho do veículo. Ao ver a câmera, a menina que toma conta da porteira não cobra. O imbróglio está na justiça. Moradores da região estão contra a cobrança pelos indígenas, sem perspectiva de solução. Bom? Oi? Não, mas eles são Vambora. Pisa. No início do ano, esta ponte de madeira cedeu. Agora, a travessia sobre o rio Maici, aqui a 90 quilômetros de Humaitá, está sendo feita nesta balsa, puxada manualmente. Enquanto a obra de reconstrução segue, todo mundo passa na balsa e ajuda a puxar até o outro lado, até mesmo as carretas gigantescas. Este tratorista que encontramos mais à frente na rodovia conta que a ponte quebrou enquanto um caminhão passava. Ele veio e a ponte quebrou. A ponte estava podre, aqueles pilares cheios de cupim. Quando ele veio assim, aquelas estacas demoliu. Aí ele caiu dentro do rio. E ficou com aproximadamente uns de 6 a 8 metros de fundura ele ficou lá. Aí nós fomos lá e amarramos um cabo essa grossura nele lá e pesquemos ele. A vida de Dirceu é rebocar caminhões na Transamazônica. Tem ano que é o ramo, o inverno é o ramo aqui, só puxar caminhão aqui. Não tem outro para puxar e os carros não passam, né? Aí tem que puxar. E esses caminhões aí pesados, chega a pesar 60 toneladas carregado, né? Quando não chove, há os riscos da falta de sinalização e da desatenção numa rodovia tão longa e cansativa. Um pequeno vacilo. Tava vindo de Humaitá e pro Apuí, né? Chegou naquela beira do barranco ali, fui desviado daquele buraco ali. Aí começou a quebrar daquele lado ali. E quebrou, tentei aplumar, né? Pra frente, mas não deu tempo não. Aí o baú, a mercadoria pendeu, né? Rapaz, foi um susto grande, hein? O susto foi grande? Foi. Só o susto, felizmente. A balsa aqui tem um percurso grande, é sobre o rio Madeira. Do outro lado está o Humaitá, cidade importante do estado do Amazonas, que tem acesso por asfalto para Porto Velho e de lá para o resto do país. Agora chegamos ao último trecho da Transamazônica. Serão um pouco mais de 200 quilômetros até Lábrea. Sem dúvida, o pior pedaço da rodovia. Aqui, veículos grandes não passam. As mercadorias são levadas em caminhões menores, que vazios voltam com passageiros. Ronival é o motorista. Conta que a viagem de ida foi bem pior. Nós gastamos 3 dias essa viagem, de Humaitá a Lábrea. É mesmo? Quando tá seco, gasta a faixa de uns 150 litros de óleo para ir e voltar. Essa viagem, meu caminhão acabou, 210 litros, acabou lá no 24 para chegar. Seu Antônio, passageiro, estava com ele. Ei, boca quente, e a fome? Sem comer nada. As águas dessas garapés, dessas beiras de Irumbê, com meia dois sei. Eu vou até deixar de falar, porque senão eu só de falar que eu estou de chorar. Pode arrochar que vocês chegam lá hoje. Mas o tempo seco não é garantia de passagem tranquila. Os igapós, essas pequenas lagoas que se formam, estão no mesmo nível da estrada. A infiltração impede que o solo fique firme. Difícil de acreditar. Não há nenhuma nuvem no céu, nem sinal de chuva.
Mesmo assim, a água que caiu 2 dias atrás deixou a estrada desse jeito. O resultado, estamos atolados. O jeito é ter paciência, desenrolar o cabo de aço do guincho, equipamento indispensável por aqui, prender na árvore e sair numa combinação de esforços do carro e do guincho. O motoqueiro que passa está acostumado. Passo direto, ando aqui na estrada direto. E é sempre assim? Sempre assim, desde... Mas já foi muito mais feio. Antes, o papai é um dos pioneiros aí que começou a rodar aí. Mas se chover, menino, tu é doido, é? Eles seguem, um na moto, outro a pé, nos trechos mais críticos. Seguindo a viagem, uma sucessão de trechos muito ruins e mais atoleiros. Chegamos a Lábrea, nosso destino final. 40 mil habitantes, fica à beira do rio Purus. Aqui, o comum é o isolamento. Com toda a dificuldade que a gente tem quando acontece um caso de doença, que a gente fica ilhado, né? Só sai de barco ou de avião, né? É que a gente não quer muito, a gente queria bem que ficasse que nem a estrada do Iapuí, né? Que roda inverno e verão, roda carreta, que você sai, sabe quando sai, sabe quando chega, né? Aqui você sabe quando sai, quando chega é impossível saber, né?